Olá, amados, olá, amadas, desejo que todos estejam muito bem. Este é mais um vídeo da série Terapia para você também. Nesse vídeo, eu vou abordar um tema super importante, que é saber colocar limites. É muito, mas é muito importante a gente saber colocar limites em todas as áreas da nossa vida. Então, no decorrer desses vídeos, né, a gente está trabalhando o Eu Me Amo. Então, a gente começou a entender que a gente não deve se comparar com ninguém, porque somos únicos. A gente já falou um pouquinho sobre escolhas, falamos sobre autoestima. E nesse vídeo, a gente vai falar sobre limites. Você saber se posicionar diante das pessoas e diante das situações. Acompanhe até o final, porque na última parte eu vou estar dando umas dicas de como você pode melhorar, né, a sua autoconfiança, a sua autoestima, para saber colocar limites. Combinado? E se você está chegando agora, se esse é o primeiro vídeo da série Terapia para você também, eu aconselho que você assista os vídeos anteriores, porque eles são sequenciais. Esse é o número 7, então nós já temos 6 vídeos anteriores. Eles são muito importantes para que você consiga fazer suas reflexões, trabalhar o seu autoconhecimento e crescimento pessoal. E amados, a partir de agora, os vídeos completos estarão somente no meu canal no YouTube. Meu canal. Bom, nós vamos falar de limites. O que são os limites? São as fronteiras que a gente coloca, né, entre as relações que a gente tem com outras pessoas. São fronteiras emocionais, psicológicas, físicas, mentais e até energéticas. Isso garante a nossa saúde, garante a nossa plenitude, o nosso equilíbrio, a nossa harmonia. Quando a gente consegue colocar limites, tudo flui de uma forma mais saudável. Eu não me sinto invadida, desrespeitada. E outra coisa, durante toda a explicação que eu vou passar aqui, vá se observando para você buscar entender. Será que eu estou numa vida equilibrada, plena, eu consigo pôr limites, tá tudo bem? Ou será que eu sou aquela que digo sim para tudo, eu não consigo pôr limites, então minha vida é terrível? Ou eu sou aquela que não respeita o limite dos outros? Porque a gente tem esses 3 momentos na vida. Eu estou harmonizada, eu aceito tudo, eu sou que é o manipulador. Ok? Vamos observar, porque tudo serve para você se autotrabalhar, ou melhorando a sua plenitude, o seu equilíbrio, ou trazendo autoconfiança, autoestima para que você consiga colocar limites, ou baixando um pouquinho a sua bola, se você está ali na arrogância, na manipulação, enfim. Vamos observar tudo isso. Quando a gente fala em limites, a gente tem alguns tipos de limites, né? Então a gente vai falar agora dos limites emocionais. O que significa isso? É quando eu consigo respeitar e proteger as minhas emoções da mesma forma que eu consigo respeitar e proteger a emoção das outras pessoas. Então, quando eu consigo manter um limite emocional equilibrado, dificilmente eu vou me envolver em relacionamentos tóxicos, seja em qualquer área da minha vida. Depois, a gente tem os limites físicos. O que são esses limites? São quando eu estabeleço limites para proteger a minha integridade física, a minha integridade de corpo. Então, quando eu estabeleço até onde uma pessoa pode chegar muito perto ou até me tocar. E eu devo ter a consciência também de respeitar os limites físicos de outra pessoa. Outra forma de limites que eu preciso saber me posicionar na minha vida são os limites mentais, que é a capacidade que eu desenvolvo em relação ao meu tempo, em relação à minha energia e aos meus recursos mentais. Todo mundo tem um limite nessa área. Então, quando eu tenho isso bem definido, eu não permito aceitar sobrecargas,
Pode ser no trabalho, pode ser a tarefas dentro de casa, no relacionamento. Então é muito importante a gente também saber colocar limites mentais e respeitar o limite mental dos outros. Existe também o que a gente chama de limites sociais. Esses limites estão relacionados aos nossos comportamentos e interações com as outras pessoas, com o mundo que está ao nosso redor. Então aí significa o quê? Respeitar leis, regras, normas sociais, né? A gente evitar comportamentos inadequados, porque hoje em dia tá assim, né? Tudo pode, mas pessoal, nem tudo deve. Então a gente também tem que saber colocar limites e respeitar os limites sociais. Outra forma da gente saber colocar limites são os limites energéticos. O que significa isso? A gente às vezes convive com pessoas que sempre estão reclamando, é a mesma história, e fala mal do marido, e fala mal do trabalho, e fala mal disso, daquilo. A pessoa não faz nada para se ajudar. Mas ela vem do nosso lado e ela suga a nossa energia. E isso não é saudável. Então a gente tem que aprender também a falar, ó, chega, sabe? Você quer ajuda para resolver, eu te ajudo, te levo em algum lugar, vai procurar um terapeuta, mas não dá mais para você vir toda hora aqui. Porque eu pego muito, mas muitos clientes que falam assim, ai, a minha colega de trabalho, ai, eu não sei quem, ai, porque eu vou na casa da minha mãe, aquela minha cunhada, blá. Você não é obrigado a aceitar nada disso. Limites são importantes. E observe também se você não é a pessoa que está sugando os outros. É muito, muito importante essas reflexões para você saber de que lado que você está dos limites. E amados, um outro limite super importante que a gente precisa definir, aprender a se posicionar, são os limites nos relacionamentos, tá? Isso estabelece todo o processo que você tem de interação, de companheirismo, de parceria com quem convive com você, seja seu companheiro ou sua companheira. Esse talvez nos dias de hoje, por carência, por falta de tempo, as pessoas não, sabe, estão tudo muito rápido, né? As pessoas entram num relacionamento, mas não investem, já fica pensando no outro, é aplicativo, então você escolhe uma pessoa, mas será que aquela outra pode ser melhor, aquela moça, aquele cara? Então as pessoas não estão tendo foco. E, consequentemente, às vezes você não põe limite, porque você pode estar carente, você pode estar desesperado para ter alguém e vai aceitando. Então, esse é um dos limites que eu mais atendo e trabalho no meu consultório. E só reforçando, geralmente eu faço assim de uma forma bem simplista, uma apresentação de 3 tipos de pessoas. A gente tem as pessoas que estão equilibradas, harmonizadas e conseguem colocar limites. Às vezes ela cede um pouquinho aqui, às vezes ela é mais durona ali, mas ela está em harmonia. Porque ela traz a autoconfiança, o eu me amo, eu me aceito, eu me respeito de uma forma bem definida e estruturada em sua vida. A gente tem algumas pessoas que estão lá para baixo, então elas estão sem autoestima, elas são inseguras, elas têm medos. Então são aquelas pessoas que não conseguem se posicionar, elas aceitam tudo, elas não conseguem falar não. E essas pessoas têm uma vida muito triste. Por quê? Porque elas não, como é que se diz? Elas não cuidam da sua vida, elas não fazem escolhas seguindo os seus desejos, o seu coração. Simplesmente elas são controladas e mandadas por outras pessoas. E muitas vivem na ilusão de que aquela pessoa que está comandando, controlando, as ama, está cuidando delas. Então tem uma visão totalmente deturpada, tamanha deficiência de amor próprio, tamanha carência que ela traz. E claro, a gente tem aquelas pessoas que estão ali no topo, né, extremamente dominadoras, controladoras, manipuladoras, arrogantes, os narcisistas, que eles pensam que o mundo é do jeito deles, da forma deles, se não for assim, vai ter que ser assim porque é assim. E claro, você atrai aquilo que você está vibrando. Se eu me coloco como coitadinha, carente, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, eu preciso de alguém que cuide de mim, o que eu vou atrair?
Aquela pessoa que fala, eu sou poderoso, eu cuido, eu resolvo, eu faço tudo. Esses dois, essa união que gera a maioria dos relacionamentos tóxicos, relacionamentos negativos, destrutivos. Porque aquela pessoa que é carente, ela acredita que o outro ama e cuida, e o outro, para exercer o seu controle, o seu poder, se relaciona com essa pessoa que para ele, né, ele vai brincar como um marionete. Então isso é muito delicado. Porque a pessoa que está aqui, ó, no equilíbrio, se ela encontra uma pessoa muito carente, muito cheia de mimimi, não sei o quê, ela não vai conseguir conviver. Ela pode até dar uns toques, falar, ó, levanta, você precisa de ajuda, tudo mais, mas ela não vai, ela não quer cuidar de ninguém. Ela quer encontrar uma pessoa para seguir junto e para que os dois consigam melhorar a cada dia. E essa mesma pessoa, se pega um controlador, um manipulador, um narcisista, ela não vai conviver com ele. Na primeira demonstração de um controle, de querer mudar a vida, etc., ela já vai cair fora. E é nesse equilíbrio que eu quero que todos vocês consigam chegar. E, amados, saber colocar limites é um sinal de que eu me amo, de que eu me aceito e de que eu me respeito. E dessa forma eu vou construir relacionamentos mais saudáveis em todas as áreas da minha vida. Então, quais são os benefícios, né? Por que é tão importante, claro, eu conseguir colocar limites, eu saber dizer não, eu saber fazer escolhas, me posicionar, negociar questões com outras pessoas para a gente chegar sempre no equilíbrio e harmonia. Por que isso é tão importante? Eu vou falar um pouquinho dos benefícios de saber pôr limites, tá? Vocês sabem que eu sempre faço a minha listinha para eu não me perder e para poder passar tudo direitinho para vocês. Então, o primeiro benefício é o autorrespeito. Eu me valorizar, eu atender as minhas necessidades, o meu bem-estar. Isso, consequentemente, vai fazer o quê? Com que eu tenha mais confiança em mim, eu vou ter uma autoestima elevada, vai ser a prova de que eu me amo. E isso é fundamental, porque se eu me respeito, eu não vou deixar ninguém invadir o meu espaço. O outro ponto, pronto, ó, esse horário sempre vem um helicóptero fazer uma visitinha aqui pra mim, né? Mas tudo bem, ele já tá indo embora. O outro ponto importante, tá? É que para eu conseguir colocar limites, eu preciso ter uma comunicação clara e assertiva. É eu saber falar das minhas necessidades e das minhas expectativas. Por exemplo, eu vou trabalhar numa empresa. Então, estou lá num cargo, mas eu almejo ou outro setor, ou um cargo superior. É muito importante que os meus superiores, ou quem me avalia, que saiba qual é a minha expectativa, quais são os meus objetivos. E essa comunicação, ela precisa ser clara e assertiva. E você fazendo isso em todas as áreas da sua vida, com certeza você vai ter uma vida muito mais saudável, com muito mais qualidade de vida. Outro ponto também que é muito importante quando você põe limites é a redução do estresse. Se você coloca limites, se você consegue se posicionar, claro que você não vai ter uma vida estressada. Situações de estresse vão aparecer, mas você não vai se estressar. Por quê? Porque você está em harmonia, você sabe o que você quer, você sabe se posicionar, se comunicar, você se autorrespeita, ok? Mais um ponto, quando a gente tem limites, a gente sabe colocar limites, claro que a gente vai ter relacionamentos mais saudáveis. Por quê? Porque eu vou me respeitar e respeitar o outro. Tanto nos relacionamentos pessoais como nos relacionamentos profissionais, eu vou saber me posicionar e vou ouvir e entender o outro. Assim a gente consegue chegar em acordos, concessões, equilíbrios, tudo de uma forma tranquila. Outra coisa que traz o limite é o nosso empoderamento pessoal. Por quê? Porque eu vou conseguir me colocar de uma forma onde eu assumo a minha vida. Eu faço as escolhas. Não saber colocar limites pode trazer uma exaustão, um cansaço físico e mental
absurdos. Por quê? Porque você vai se sentir constantemente sobrecarregado. Você vai estar sempre à disposição do outro, fazendo as coisas para o outro. E quando você for olhar, tudo aquilo que você precisaria fazer para você, nada foi feito. Repare que muitas vezes você chega em casa, você sai do trabalho, você vem assim, não, hoje eu quero assistir aquele jogo de futebol, ou eu vou ler aquele livro, ou vou brincar com meu filho, e de repente alguém liga do seu trabalho. E às vezes não é nada tão urgente, porque claro, se é uma emergência, aconteceu uma coisa que realmente eles precisam de você, são aquelas concessões que eu já mencionei anteriormente. Mas às vezes não, às vezes é uma coisinha boba. Então você precisa aprender a se posicionar e falar assim, olha, nesse momento eu não consigo fazer. Eu posso até chegar mais cedo amanhã para te ajudar, para a gente concluir isso, mas agora eu encerrei meu horário de trabalho e eu já tenho compromissos. A gente pode sempre colocar de uma forma assertiva e educada, sabe? Não cedendo para as pessoas. Porque eu sei que tem empresas aí, tem situações onde o pessoal pensa que a gente é uma máquina, né? Mas a gente precisa, aos poucos, ir se colocando para que a gente não fique doente. Porque exaustão física e emocional é o que vai acumulando e vai gerar um infarto, vai gerar um AVC e uma série de outros problemas. Pense e reflita sobre isso. Outra coisa que você vai conquistar se você não souber colocar limites é você se sentir ressentido e frustrado. Por quê? Porque você sempre vai achar que os outros estão te usando, ninguém te dá nada em troca, qualquer coisa é você e chamam e faz e você resolve. Quer dizer, você palpa toda a obra, mas quando você precisa, ninguém nunca vai te ajudar. Então, isso vai trazendo um emocional muito prejudicial, que é a frustração, o ressentimento, a mágoa. Pessoal, já tem estudos científicos dizendo que mágoa, ressentimento, é um dos piores sentimentos porque ele pode gerar câncer numa pessoa. Mais um ponto, né, que a gente já sabe que ele é bem básico de quando a gente não consegue pôr limites, é que a nossa autoestima vai ficando cada vez lá mais para baixo. A gente vai perdendo a confiança na nossa capacidade, a gente vai perdendo o nosso amor próprio. E a gente vai entrando num processo que pode levar a uma depressão profunda. Atenção a esse ponto. Outra coisa é que quando a gente não tem limites, todos os nossos relacionamentos são prejudicados. Porque quando a gente tem respeito um pelo outro, a gente tem limites, os relacionamentos são saudáveis. Agora, quando a gente não tem limite, você pode sofrer muito, porque você não consegue se expressar, você não consegue falar dos seus objetivos, das suas metas, do que você gostaria. E aí as suas expectativas não são atendidas. E isso é extremamente frustrante. Isso acaba com uma pessoa. Mais um fator que pode te levar a um processo depressivo ou coisas piores. Continuando, você tem uma perda de tempo e um gasto de energia absurdo, porque você está sempre focado em ajudar os outros ou fazendo coisas que você não quer. Mas porque você não sabe dizer não, você vai aceitando, e você não gostaria de estar naquele lugar, mas você está. Você não gostaria de estar naquele trabalho, mas você está. Você não gostaria de estar com aquela pessoa, mas você está. Isso, gente, vai minando a nossa energia. E o pior é que com o tempo, a gente pode ficar tão negativo, tão sem sentido a vida, que a gente começa a se tornar uma pessoa agressiva. Ou você pode se retirar dos ambientes, então você se torna antissocial. Porque você vai criando mecanismos de defesa para tentar te ajudar nesse processo. Então, mais uma vez reforçando, estabelecer limites saudáveis é fundamental para você manter uma vida física, mental, emocional, energética equilibrada, harmonizada. Conforme eu prometi no começo do vídeo, agora eu vou passar algumas reflexões, algumas práticas, alguns comportamentos que irão ajudar você a colocar limites. E se realmente você estiver numa situação muito difícil, muito complicada, você me procura porque eu posso ajudar você. A primeira coisa é a gente mudar a nossa mentalidade, é a gente se olhar com mais amorosidade, com mais confiança e com mais respeito. Isso faz toda a diferença.
Então, quando alguém te pedir alguma coisa e você já tiver aqui de atividades, a hora que vier aquilo, não, deixa aqui que eu faço, você para, observa o seu momento. Não posso, agora não dá, eu posso fazer mais tarde, mas eu tenho que concluir o que eu tô fazendo agora e assim você vai. Segundo, definir prioridades, é uma continuidade, né? Eu mudo a minha mentalidade e eu começo a definir prioridades na minha vida. Eu preciso saber o que eu quero e o que eu não quero para que eu consiga seguir em frente. Depois, o autoconhecimento. Porque quando a gente tem autoconhecimento, a gente se observa, a gente vai saber o que a gente precisa, quais são as nossas necessidades. E aí a gente consegue pôr limites quando aquilo que vem não bate com o que eu preciso. Então a gente precisa sempre identificar quais as áreas da minha vida que eu estou sobrecarregado, ou que eu me sinto desconfortável, que eu estou aceitando coisas, falando sim quando eu queria falar não. O autoconhecimento é muito importante. Depois é óbvio, né? Você definir os seus limites. Então, em determinadas situações, relacionamentos, você precisa se colocar de forma clara, respeitosa, porém direta, se é ou se não é, se você quer, se você não quer, tá? E muitas vezes a gente precisa colocar as consequências que irão acontecer se alguém invadir os seus limites. Por exemplo, com os meus clientes, eu sempre falo, se você tiver uma emergência, se você tiver alguma crise, se ficar muito mal, enfim, você pode me ligar a qualquer momento, mas é uma emergência. Porque, olha a consequência, se você me ligar e não foi nada importante, uma coisa que você podia ter mandado uma mensagem no WhatsApp, eu nunca mais vou atender uma ligação sua. Por quê? Porque se eu tiver num atendimento, num curso, numa live, não importa. Se aquela pessoa me ligar, é um cliente, e eu imagino que ele está numa necessidade, eu peço licença, eu paro e eu vou atender. Aí eu vou atender, não é nada de importante, não é justo, é uma falta de respeito comigo e eu não aceito isso. Estão percebendo? Quando você coloca, quando você conversa e você explica, você consegue colocar os seus limites. Outro ponto muito, mas muito importante é você praticar o autocuidado, se olhar com amor, se olhar com compaixão. E relacionado a limites, isso significa aprender a dizer não. Isso vai manter a sua saúde física, mental, emocional e energética. Depois, quando você precisar colocar limites, começar a colocar limites, aquilo que eu já mencionei, faça de forma gradual e sempre colocando a questão sobre a sua visão. Como você está se sentindo, quanto aquilo te incomoda, né? E que você está prestes a fazer algumas mudanças. E detalhe, você precisa ser consistente. Eu vou conversar com tal pessoa que a partir de agora eu não vou aceitar mais tal situação e vou colocar um limite ali. Porque aquilo não me fazia bem, aquilo estava me prejudicando, me deixando assim, assim, assim. Não adianta nada você sentar, conversar e falar um monte de coisa e quando a situação se repetir, você vai ceder. Você cede uma vez, duas, a pessoa vai falar, e essa aí fala, mas não faz nada e nunca vai mudar. Então, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. É muito importante você ser consistente quando você começar a colocar limites relacionados a pessoas ou a questões na sua vida. E outra coisa muito, muito importante é você também aprender a lidar com a reação dos outros. Porque muitas vezes as pessoas não vão te dar crédito, vão continuar te desrespeitando, tá? E pior, elas vão ignorar de tal forma como se aquilo que você estivesse falando não fosse nada. Você precisa ser consistente e se manter firme. Eu já passei por questões assim.
Eu me senti abusada, invadida em algumas questões, e quando eu me posicionei, a pessoa falou assim, imagina, você sempre fez isso, você tá falando, aí você deve estar estressada, deve estar com algum problema e ponto final. Quando ela veio com a mesma questão, eu falei, não, já deixei claro que eu não vou fazer. Ah, mas você é sempre boazinha, ah, você é sempre tão solista, ah, você, eu falei, então, eu era. Eu continuo sendo para quem eu acho que merece ou para quem eu quero. Para você, não vou fazer mais isso. A pessoa reclama, bate pé, reclama, bate pé. Depois de um tempo, ela vai achar outro para perturbar e te deixa em paz. Vai aprender a te respeitar. Então é muito, muito importante você ter paciência, não vai arrumar atrito, não vai brigar, porque as pessoas estão acostumadas com você de um jeito, a boazinha, faz tudo, blá, blá, blá. De repente você muda, claro que ninguém tá esperando. E ninguém quer, né? E ninguém quer. Depois, quando você não conseguir, quando você sentir que está muito difícil, você pode procurar apoio com um amigo, com uma amiga, às vezes com algum familiar, ou um apoio profissional. No caso, você pode me procurar e o processo terapêutico vai ajudar você a se amar mais, se respeitar mais, se aceitar mais, para que você se torne uma pessoa plena e saudável, com uma autoestima super elevada e aprenda a ter limites. Amados, eu peço que vocês reflitam, assistam esse vídeo quantas vezes forem necessárias, para que você observe em que momento você está da sua vida com relação aos limites. E peço também que você continue compartilhando este projeto com as pessoas que você ama, porque os retornos que eu tenho recebido, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas que começaram a me seguir, ou começaram a acompanhar esse projeto, e está sendo realmente muito positivo, muito bom. E se a gente pode levar alguma coisa, né, que vai enriquecer a vida de alguém, que vai fazer essa pessoa ser melhor, isso não só é bom para ela, mas é bom para a gente, porque compartilhar o que é do bem faz bem para todo mundo. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.